Jesus. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos alegres de estar nessa noite junto com os irmãos. Já quero louvar a Deus pela vida do Ivanildo, que nos convidou através do nosso amigo irmão Fernando. E também estou revendo aqui um amigão, pastor Demétrio, amigo de muitos tempos. Eu me lembro que quando ele ainda trabalhava na Casa da Bíblia e a gente ia para um congresso, quem era que ia pregar? Demétrio. Aí nós chegávamos nesse dia, rapaz, hoje vai vir uma palavra abençoada. Então nós louvamos a Deus pela vida dele, por sua família. E aprova a Deus a gente estar aqui junto com os irmãos nessa noite. Quero dizer que eu não trouxe a minha família, até porque eu vim no carro com o irmão. E como a gente está com um bebê novo, não tinha possibilidade da gente trazer, mas ela mandou a paz, tá bom? Da parte dela para a igreja. E quando tivermos outra oportunidade, eu boto ela no carro e a gente vem adorar a Deus junto com os irmãos, tá bom? Meus irmãos, eu não quero demorar muito, o tempo é muito bom. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, tá bom? Para nós meditarmos aqui em alguns minutos. Eu prometo aos irmãos que, como eu já fui ensinado, o culto termina 8 horas e a gente costuma deixar 10 minutos para o pastor e para os irmãos que estão na direção, até porque é como de direito, tá bom? Pelo menos 10 para 8 eu estou entregando o microfone, 10 a 15 para 8 eu estou entregando o microfone, para que os irmãos venham fazer suas considerações e encerre o culto. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, tá bom? Nós vamos ler alguns versículos e vamos discorrer algum deles, mas eu quero ler pelo menos uns 3 versículos desse texto. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, culto de missões. E esses dias a gente foi pescar e a gente aprende muita coisa com pescador, principalmente pescador no interior, A gente vai para o interior, vê alguém pescando, a gente joga uma isca, o peixe não vem, joga a segunda, o peixe não vem, joga a terceira, o peixe não vem, quando chega na quarta o peixe vem. Aí eu fui perguntar para ele, é porque o local ainda não foi preparado, que antes de toda a pesca, o ambiente deve ser preparado para quando for lançada a isca, o peixe venha ser pescado. Todo mundo achou? Capítulo 5 diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e via 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havia trabalhado a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes. Amém? Percebemos o texto, o evangelista Lucas, existe algumas particularidades dentro desse texto, até como um epígrafe de algumas bíblias vai falar a pesca maravilhosa. Mas antes que a pesca se tornasse maravilhosa, houve um momento que não veio com bom resultado. Na verdade, a primeira pesca que Pedro foi, ele não trouxe nenhum tipo de peixe, ele não trouxe nenhuma pesca para o retorno daquele momento que ele foi pescar. E Jesus, ele costumava muitas das vezes pregar
perto da beira da praia. E ali a multidão estava junto com o próprio Jesus. E o interessante do texto é que a multidão apertava Jesus. E a multidão apertava Jesus não para outra coisa a não ser de ouvir a palavra de Deus. Perceba que a multidão, em todas as circunstâncias que Jesus apresentava para ensinar, a maioria delas era porque ele tinha palavra que poderia mudar a situação de vidas de quem estava ouvindo. Nós vivenciamos um período hoje, no momento que vivemos, os anos que vivemos, que muitas pessoas se aproximam de Jesus não para ouvir, mas para receber. Que antes de receber algo, eu tenho que ouvir o que ele quer falar comigo. A mensagem é que ela vai gerar algo sobre a minha vida. E todavia, Jesus, quando ensinava, estava gerando esperança em quem não tinha esperança. Estava gerando transformação naquele que precisava ser transformado. A multidão não se preocupava em apertar Jesus, para receber um milagre instantâneo, mas sabia que uma palavra iria mudar a história deles. E quando Jesus está ensinando, de repente ele não perde o cenário, ele não perde o foco do cenário. Jesus está pregando, a multidão lhe apertando, mas ele estava percebendo o que estava ao redor dele. Eu acho interessante é o nosso Jesus, que enquanto ele fala com alguém, ele percebe outra pessoa ao lado, dizendo assim: aquela ali, eu preciso falar com ela, porque eu quero mudar a história dela. Perceba que quando Jesus está ensinando, logo ele percebe que há 2 barcos à beira da praia. Há 2 barcos ali, voltando da sua pesca. Acredito eu, porque um dos barcos, ninguém endereça o nome, não tem de quem era, mas ele vai endereçar o nome de um, que era de Simão Pedro, de um pescador, que tinha sócios, que estavam ali. Eu não sei se o primeiro barco veio com peixe, mas eu tenho certeza que o segundo barco estava Simão Pedro e os seus sócios ali, lavando as redes, sabendo que não trouxe nada para a sua casa, para o seu habitat. Eu imagino muitas das vezes, é que Simão Pedro aqui, já vinha com algumas, porque todo pescador quando vai pescar, ele já vem com algumas encomendas, não vem? Não vem com encomenda? Ele foi encomendado alguns peixes. Eu quero 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos, 20 quilos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero esse tipo de peixe. Mas de repente Pedro chegou e não tinha nada. Não deu nada. A obra missionária, muitas das vezes, a gente faz uma cruzada. Tem investimento, mas a gente não colhe peixe, não colhe vida. E a gente fica se perguntando: meu Deus, com tanto investimento, foi tanto trabalho, tanto jejum, tanta oração, mas não vem nada de resultado, porque muitas das vezes nós queremos que o resultado venha no nosso tempo, mas o resultado de Deus vem no tempo dele. A obra que você está fazendo não pode estar gerando peixe agora e nem alma, mas vai chegar uma hora que você vai pescar e Deus vai mandar. E de repente ele estava lavando a rede. E como eu tenho curiosidade quando eu vou para alguns cantos, eu perguntei a algum pescador por que ele lavava a rede e guardava a rede. Ele chegou para mim e disse: Tarcísio, todo pescador que conhece o seu instrumento, ele tem cuidado dele. Ele não larga e não deixa nada de lado. Ele logo lava e guarda, porque se ele lavasse com a água salgada, ali naquela época as redes ficavam cinzentadas, as redes ficavam podres, e quando ele fosse colocar a rede se rompia e não pegava peixe. E o interessante que eu penso comigo é que todo pescador, antes de qualquer pescaria que for de vidas diante de Deus, ele precisa saber como é que está o estado do seu equipamento. Equipamento fala de vida, fala de caráter, fala de personalidade, porque ninguém pode pegar peixe se a rede estiver suja.
E eu perguntei ele, por quê? Porque o peixe, ele não percebe quando a rede está lançada, porque ela é limpa, e quando está suja, ele se desvia, porque tem algum obstáculo para ser tragado. E muitas das vezes, eu e você, queremos ir pescar, queremos fazer missão, mas a nossa rede ainda precisa ser lavada. A minha rede precisa estar limpa. É por isso que Pedro voltaria a pescar durante a noite, porque pescador que conhece tempo de pesca, até o tempo da lua define o período de pesca deles. Todo pescador, quando vai pescar no mar, ele olha o tempo da lua. Lua chega, muito peixe. Lua clara, lua minguante, é pouco peixe, é tanto peixe. Isso ele sabe naturalmente. Outro detalhe da pesca à noite é que a pesca à noite, os peixes sobem para respirar. Pedro passou a noite o quê? Pescando. Botou a rede e não pegou. Quem já pescou aqui, levanta a mão, quem já pescou? Quando você jogava uma isca e vinha só um anzol, o que é que você dizia? Rapaz, ou eu fui lento demais, ou o peixe foi rápido demais. Mas só que nós não entendemos. Mas pescador, ele é paciente. Se ele não pegou na segunda, ele sabe que o peixe vem se alimentar de novo. Porque a verdade é que na primeira pesca, os peixes só estavam se alimentando e dizendo assim, eu sei que o meu Senhor vai chegar aqui durante o dia, mas eu vou me alimentar primeiro, vou me preservar primeiro, vou me preparar primeiro, porque vai chegar uma hora que eu não vou ter capacidade de se render aos pés daquele que é chamado Jesus de Nazaré, porque ele vem dentro do barco. E quando Jesus está, ele pede logo o barco de Pedro. E o interessante, irmãos, é que Pedro estava voltando de uma pesca. Quem trabalha na obra missionária sabe isso. Eu estou pastoreando uma igreja hoje, que para mim é uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Já peguei igreja totalmente pronta. Mas Deus me deu a condição de pegar uma igreja no alicerce. E eu disse um dia para minha esposa, minha filha, eu trabalho 20 anos dentro de uma área de segurança do trabalho, e não tem um calo. Passei 3 semanas trabalhando na obra, já estourou. E quando a gente vê a quantidade de pessoas, são só 15, 16. Para quem vai para um canto desse, diz assim, aqui não tá. Eu estava conversando com a esposa do irmão Rivanildo, e ele no carro disse, olha, lá só tem 15 a 20 pessoas, é dentro do mato. Ninguém quer ir pregar lá, só quem prega sou eu. Porque ninguém quer ir, não tem igreja ainda, e Jesus me colocou lá. E quando de repente eu comecei a perceber que os peixes que estão lá estavam só precisando ser tratados e alimentados para produzir outros peixes. E nós estamos em um cenário que na primeira mensagem não veio peixe, não veio resultado, mas depois de um mês eu já estou enxergando o resultado, porque a obra missionária é assim, tu planta hoje, amanhã vai só regar, para depois da manhã tu produzir frutos e almas para o reino. Pedro saiu frustrado, que na verdade eu já fiz diversos cultos missionários, mas saí dos cultos desanimado, porque não tinha uma alma. Quando a gente trazia pregador, não tinha alma. E eu perguntava a Jesus, o que é que está errado? Por que que está errado, Jesus? Por que que nessa primeira pesca aqui, no primeiro dia não veio nada, no segundo dia não veio nada, mas no terceiro dia, aí que eu achei que não ia ter resultado, um pregador de casa, que não sabia falar muito bem, pregou aquela mensagem mais simples que tinha na vida dele. Aí almas começaram a se render aos pés do Senhor chorando. Eu comecei a entender uma coisa: a gente tem pescador dentro de casa, e precisamos usar ele, porque a ferramenta dele já está pronta. Alabassuri de cassi balaço. Nessa noite Deus está dizendo para você
Porque muitas das vezes já se projetou para fazer algo e até agora não teve resultado. O detalhe é que Deus ainda, na pessoa de Jesus, ainda está te observando e disse assim: olha, eu ainda não cheguei, mas eu vou chegar para mostrar resultado na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Ainda vou dizer para o homem de Deus que está no departamento de missão: se ainda não houve resultado favorável, Deus está preparando o momento e o cenário para que isso aconteça. Você também que está frustrada, que até agora não tem nada dado certo, achando que está tudo dando errado, não sabe o porquê, colocando culpa até em você mesmo. Deus está dizendo assim: não é culpa sua, mas é eu que estou intervendo, porque quando eu entrar no teu barco, você vai ver milagre acontecer na sua vida. Então perceba que o texto ele começa a trazer uma realidade, que enquanto Jesus ensina, ele percebe o ambiente. Quem está no ambiente? E eu costumo dizer que Deus fala, Ele só fala no momento certo e na hora certa. Mas antes dele falar, Ele percebe o que está acontecendo. Deus, Ele nunca vai dar um tiro no escuro de trazer uma mensagem que não seja no tempo. Deus só vai trazer uma mensagem quando Ele percebe a tua situação, como você está e da forma que você está. Mas Ele diz assim: você está desse jeito, mas eu vou transformar e mudar, porque eu percebo. Quando Jesus pede para entrar no barco, agora Jesus chega perto de Pedro e pede ele para entrar no barco. E quando ele entra no barco agora, Jesus continua ensinando, e a multidão ainda lhe seguia. Para onde Jesus ia, a multidão seguia. Mas a história vai dizer que só tinha 2 barcos, mas não quer dizer que não tivesse outros barcos ao redor do lago. Jesus pega um barco e começa a trazer o sermão, trazer a mensagem. E depois que ele falou, agora ele vai agir na forma do sobrenatural. Depois que ele ensinou, depois que ele instruiu, agora é a hora dele se manifestar. Porque Jesus é interessante, é que antes de qualquer milagre ele ensina. Antes de qualquer manifestação ele vai ensinar. Nós aprendemos isso e sabemos que antes de qualquer milagre acontecer, a mensagem tem que ser pregada. E a mensagem, muitas das vezes, que Jesus pregou, chegou dizendo assim, a multidão indo embora. Até os discípulos chegaram: mestre, diminui aí, porque o povo está saindo. Aí Jesus diz assim: se você quiser ir, vá também. E Pedro diz assim: Senhor, não vou te largar mais não, porque é de ti que vem palavras. Sabe qual é o problema hoje da igreja? Que quer ouvir o que quer, não quer ouvir o que Jesus quer falar. O problema de muitas igrejas hoje é porque querem ouvir o que querem ouvir, mas nunca querem ouvir o que Jesus tem para falar. Não tem o que falar. Não é a palavra que eu vim buscar no culto hoje. Eu esperei que o pregador trouxesse a mensagem, mas Jesus está dizendo assim: meu filho, eu só vou entrar no teu barco quando tu se aproximar de mim para me ouvir falar contigo. Jesus entra no barco de Pedro e começa a ensinar, ensinando a multidão de dentro do barco, e a multidão ouvia. Quanto mais falava, se aproximava. Quanto mais falava, ele estava ali. E eu acredito é que da boca de Jesus saía palavra de pessoas que estavam desistindo de tudo,
Tempo de chutar, uma expressão bem prática, chutar o pau da barraca e dizer assim: eu não aguento mais, para mim acabou, não tem mais jeito. Aí a gente diz assim: olha meu filho, só não vai ter mais jeito porque você está querendo que não tenha, mas eu estou te dizendo para você que ainda tem jeito sim para me mudar a sua história. Muitas das vezes a gente acha que está sem força, que não tem mais jeito, sem esperança, mas Jesus nessa noite está dizendo para mim, para você: enquanto eu estiver falando, ainda eu produzo esperança na sua vida, que nada acabou, ainda tem jeito. Jesus entrou, e quando Jesus entrou, ensinou, agora vem um segredo. Porque nós sabemos que em um mar, ou em um lago, ou em um açude, tem 3 tipos de peixe: o peixe na água rasa, nas águas medianas e nas águas profundas. Muitas das vezes a gente quer pegar o peixe aonde? Nas águas mais rasas. Por quê? Por que a gente quer pegar o peixe na água mais rasa? Porque não tem muito esforço. Jogou uma bichinha, veio aquelas piabinhas. Não, piabinha é bom demais. Viu aquele peixinho pequeno, é muito bom demais. Aí chega um momento que tem um pescador que vai na água rasa, porque já tem uns peixes maiores. Jesus mandou ele ir ao alto mar, porque lá no alto mar são peixes das águas profundas, que são maiores e de diversas espécies. Por isso que na obra missionária Deus se estende em toda geração, em todos os povos, porque Ele vai para o lado mais fundo do mar, para pegar pessoas que para você é impossível, que não tem mais jeito. Para você é aquele que a minha rede não tem possibilidade, que vai se romper, o meu anzol vai se romper, mas quando Jesus estiver no barco, a pesca é diferente. Eu vou puxar um gancho aqui que agora veio na minha memória, que muitas das vezes, irmãos, a gente quer fazer uma obra missionária sem Jesus estar no barco. Desculpa eu dizer isso aqui, eu tenho certeza que não é essa igreja, porque eu conheço o pastor dela, e eu sei que tudo que ele faz é projetado e tem direções. Mas tem alguns líderes de missões que planejam tudo, e o último a saber do que vai acontecer é o líder. Você já percebeu isso? Aí quando o líder está lá, rapaz, não dá mais para mudar, porque já está tudo resolvido. Mas quando o líder tem coragem, diz assim: pois vamos acabar logo agora. Nem começou, mas vamos se organizar primeiro, porque a direção não é para estar no meu controle, tem que ser direcionado por aquele que é o dono de tudo. Quando Jesus entra no barco, é interessante que nós fomos procurar um termo no grego, que quando Jesus entrou no barco e pediu para Pedro lançar a rede, um termo no grego vai dizer que Pedro chegou a dizer para Jesus a seguinte coisa: eu estou lhe entregando o controle de toda a experiência que eu tenho na área de pesca. Pedro estava dizendo: Senhor, o barco é teu e tu faz o que tu quer. Eu só sei o que é o peixe e sei o que é a pesca, mas eu conheço quem é o dono do mar e do peixe que está dentro do barco. Lançar a rede, quando Jesus falou para lançar a rede, lançai a rede, Pedro indagou Jesus a seguinte coisa: Senhor, eu passei a noite todinha inteira pescando e não peguei nada. Como é que o Senhor me pede para lançar uma rede onde eu passei a noite pescando? E eu vou imaginar que Jesus levou Pedro para o mesmo lugar aonde ele não pegou nada. Não tem situações na nossa vida que quando a gente vai e volta frustrado,
Jesus não manda de novo, mas a gente não volta mais frustrado, volta honrado. Tem momento na nossa vida que Deus, Ele percebe que você foi e voltou desanimado e frustrado, mas o cenário que quando Jesus está, é que no mesmo lugar que você foi frustrado, vai ser no mesmo lugar que você vai ser honrado. Quando Pedro lança a rede pela palavra de Jesus que nós citamos aqui, porque Jesus mandou ele lançar a rede, e lançar no mesmo lugar onde ele tinha um dia lançado, ou à noite lançado. Só que o interessante mais é que Jesus também ordenou que ele puxasse a rede. Sabe o que é interessante? É que o pescador sabe o tempo de puxar e de lançar. Mas agora, pastor Demetrio, interessante que Jesus conhecia alguma questão de pesca? Jesus era carpinteiro. Só que tem um detalhe: Jesus sabia onde que estava o peixe. E quando ele lançou, mandou Pedro lançar, da mesma forma Jesus mandou ele puxar. Na hora que Pedro puxou, era diferente da mesma forma que ele puxou à noite. Vamos conjecturar comigo aqui. Jesus lançou a rede, mandou ele lançar a rede, e Pedro lançou. Pedro, puxa a rede aí. Ó Pedro, meu Jesus, não vai vir nada de novo. Não vou puxar nada. Passei a noite todinha puxando, lançando, puxando, lançando, puxando, lançando. E agora? Vou puxar de novo. Será que não vai vir nenhum peixezinho para mim hoje? Quando ele puxou, que sentiu o peso, o que foi que Pedro fez? Na hora que ele sentiu o peso, ele não conseguiu puxar só. O que foi que ele fez? Pediu. Na obra missionária, o que lança é um, mas o que puxa é um coletivo. Você está entendendo? Na hora de lançar eu lanço porque a rede está leve, mas na hora de puxar eu não tenho força, com a proporção de peixe que vem sobre ela. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui da parte de Deus. Você pode ter tentado lançar a rede muitas das vezes e não vem nada. Vai chegar uma hora que Jesus vai mandar tu puxar, que vai vir muitas coisas. Segura que eu quero dizer mais alguma coisa aqui da parte de Deus agora. Pessoas que estão ao teu lado vão te ajudar a puxar. Naquilo que tu está puxando, que Jesus liberou sobre o teu barco, Jesus vai convidar alguém dizendo assim: você vai chamar, ei, vem cá, me ajuda aí, porque eu sei que é muito grande, o que vai ter aqui é muito grande, e te prepara, porque o Brasil está se preparando para ganhar muitas almas para Jesus, e a igreja precisa ser coletiva. Puxando, puxou. Eu não sei porquê, irmãos, hoje em dia nós somos uma multidão de evangélicos, e eu nunca me esqueço do centenário que houve no Castelão. A multidão de crentes, até quem não era Tempo Central foi, porque estava vivenciando o quê? O centenário das Assembleias de Deus. Porque não estava definindo o que era isso, o que era aquilo, que era a Assembleia de Deus. Que eu estava comemorando 100 anos de existência de um povo
que até hoje ainda não deixou de ganhar alma para Jesus. Quando Jesus mandou ele puxar a rede, Pedro não puxou só. Pedro convidou quem estava ao lado dele para puxar junto, porque era muito peixe. E a Bíblia vai dizer ainda mais que a rede quase se rompia, o barco quase ia a pico, quer dizer que quase afundava com a proporção de peixe que estava vindo sobre a rede. Outro detalhe do texto é que quando o meu barco já está cheio, porque está no texto, o meu barco não tem condições mais de tanto peixe que veio. O que foi que ele fez? Chamou os outros barcos, que estavam o quê? Próximo. Ei, pss, pss. E aí, como é teu? Rapaz, ó, tá zerado, vem cá. Enche aqui. E essa pesca, não, o diferencial não é a pesca. O diferencial é quem está dentro do barco. Porque quem está dono do barco é diferente quando estava só eu e os três sócios. A pesca não foi igual, só que tinha um quarto homem chamado Jesus, que eu estava puxando, mandando eu puxar, e eu puxei, e ele disse assim: o barco já está cheio, vem também receber também o que eu estou recebendo, porque foi ele que liberou sobre a minha vida. A obra missionária, alguém pode ser confessar Jesus hoje aqui, e muitas das vezes não permanece aqui, permanece em outra igreja, vai para outra igreja. A obra missionária é assim, a gente só ganha. E muitas das vezes o outro vai só cuidar. Jesus, ele nessa noite, ele está dizendo para mim e para você, de forma simples: a tua pesca pode ter sido frustrada até agora. Os teus planos na obra missionária, tu pode estar decepcionado porque não teve resultado favorável. Mas Jesus está lhe vendo. E sabe que as tuas ferramentas estão prontas para a pesca. É muito ruim, irmão, quando a gente vai despreparado para uma pesca, faltando alguma coisa. Todo pescador, ele conhece logo os equipamentos que ele vai utilizar na pesca, desde o anzol, desde a isca. Esses dias eu estava pescando em um local, um vara de murinete, uma isca sintética, e eu começava a jogar e não vinha nada, o bicho nem beliscava, puxava. Eu disse assim: deixa eu mudar. Aí levei mortadela, irmão. Botei um pedacinho de mortadela, começou a beliscar. Quando eu rebolei, peguei, não veio um peixe que eu queria, veio uma piranha. Vixe, eu disse assim: meu Jesus, essa piranha agora, para tirar essa piranha do anzol, irmão. Porque tem peixe, irmão, que você não escolhe para pegar. Quem vai escolher o peixe para você pegar é a isca que você tem. E tem hora que a isca que eu tenho não é a melhor. Eu não pego nada. Joguei outro, veio outra piranha. Eu disse assim: macho, vou mudar essa isca. Aí peguei uma sintética menorzinha, joguei. Quando veio, aí veio um cutunaré. Eu disse assim: ô glória, agora vai vir. Joguei um cutunaré brabo, puf, soltei, segurei. Agora veio. Quando eu cheguei bem pertinho, o cutunaré disse assim: obrigado. Não foi a minha vez. Todo peixe, ele tem uma isca. E você sabe qual é a melhor isca para peixe? Vidas. É isso aqui, ó.
Tem muitas almas espirituais hoje em um lago e um mundo que é o mar, precisando só de uma palavra que possa mudar a circunstância de uma vida dele. Deus, Ele é muito prático em te preparar para pescar. Porque em toda pesca tem alguém que só observa. Mas tem um que gosta de pescar peixe, mas tem uns que só vai para comer. Tem uns que só vai para acompanhar. Mas para quem vai pescar, ele nunca, o desejo dele é que nunca uma pesca ele não traga algo. Deus quer que eu e você, como pescador, esteja pronto para a pesca. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, as pessoas diziam assim para mim: não faça isso aqui não, porque isso aqui vai te esfriar. Eu dizia assim: ô glória, eu não quero estar frio não, eu quero estar crente, mas eu quero conhecer. Porque só quem sabe a isca certa é que quando a gente tem isso aqui na mão. E até hoje eu nunca fugi de pregar algo se não for Bíblia. Porque eu sei que essa aqui vai proporcionar e gerar vida em quem está morto. Levantar quem está caído. Animar quem está desanimado. Alegrar quem está triste. Então nessa noite Deus fala para mim e para você: você conhece a isca? Você utiliza muito essa isca aqui? Porque tem muito peixe lá fora. E peixe que você não deseja pegar, mas vai pegar. Existe peixe da água mais profunda que são maiores, que dão mais trabalho. Mas eu aprendi é que tudo que dá trabalho, ele vai trazer proveito. Nada eu vou obter em algo que eu faço se não tiver esforço meu. Mas também você tem que entender que na hora que você puxar, tenha coragem de chamar. Não tem uns que só quer comer peixe para ele, só o peixe é só dele. Não é meu? Não está no meu barco? Está na minha rede? Não foi na minha rede. Aí ele diz: rapaz, eu fiz ali e as almas foram todas para a igreja fulano de tal, mas foi na minha rede. O peixe não fica onde você quer. O peixe fica aonde ele sabe que tem o quê? Ali. Quando você vê um peixe alimentado, ele não quer fugir. A minha tia tem um aquáriozinho que tem uns peixinhos. E quando ela vai colocar, tem alguns peixes que demora a pegar. E eu fui perguntar a ele, o marido da minha tia: meu filho, por que esse peixe aqui não foi pegar? Os outros pegaram tudinho, mas só esse não pegou. Aí ele olhou para mim e disse assim: porque existe peixe que antes de comer, ele observa onde ele está, para não comer alimentos que possa proporcionar doença nele. Aí eu fiquei pensando, até o peixe sabe o alimento que come, para não ficar doente. A obra de missões é eu pesco aqui, pastor Demétrio vai cuidar, e ele sabe o alimento de cada um de vocês, conhece quem é vocês, e que palavra precisa ser colocada em vocês. Não é eu chegar aqui e trazer uma mensagem que vai gerar muita coisa, quer dizer, muito movimento, se você não deixou a palavra penetrar para transformar.
A palavra de Deus hoje, para mim e você aqui, é que Deus está preparando uma geração para ganhar almas, mas precisa que todas as ferramentas estejam prontas para a pesca. Será que nós temos possibilidades hoje de se entregar no barco e dizer assim: Senhor, eu vou. Senhor, eu quero almas. Porque é muito fácil, irmãos, a gente vê uma igreja da forma que está, mas eu já sei que teve pessoas aqui, e como pegaram? Pastor Demetrio pegou uma igreja menor do que essa, pegou, pastor Demetrio? E muitas das vezes a gente percebia a quantidade de pessoas. E precisamos nessa noite entender que Deus, Ele quer uma geração, um povo, que tenha possibilidade de ser favorável com Ele, em almas que estão se perdendo lá no mundo. E você tem que ter, além da ferramenta, conhecer a ferramenta que você tem. Porque na verdade, irmãos, se você não conhece a ferramenta que você tem de trabalho, você não é um profissional. Que todo profissional, ele conhece a ferramenta que tem. Na de um pescador, ele conhece a rede, ele conhece o anzol, ele conhece a linha e ele conhece a isca. Porque ele sabe que através dele vai vir providência para dentro do barco. Quando eu falo para a igreja, eu preciso entender que essa igreja pode aumentar, claro, pessoas vindo, mas é preciso ter pescadores prontos para pescar. Você tem coragem de emprestar seu barco para Jesus? Deixar Jesus passar um momento dentro dele para trazer peixe? Você tem coragem? Será que nós temos coragem de deixar Jesus entrar no barco e fazer Ele nos conduzir? Não é para a água rasa, é para as águas que você ainda foi. Esses dias eu estava dando um treinamento ontem, na empresa que estou, e no final do treinamento, eu disse a seguinte coisa para quem estava ao meu lado. Eu disse para eles que no mar existem águas que ainda pescadores não aproximaram dela e não foram. E alguém perguntou por mim, por que ele ainda não foi explorado essas águas? Aí eu disse para eles a seguinte coisa: porque não tiveram coragem e não quiseram pagar o preço para explorar aquilo que ainda precisa ser explorado. A minha vida na obra de Deus tem um mar aí que não foi explorado por você ainda, que você está esperando por outros, muitas das vezes. Não, vou deixar o fulano ir. Mas Deus diz assim, ó, eu quero que você explore. Mas Senhor, é sem recurso. Vai sem recurso mesmo, porque eu vou cuidar de ti quando chegar lá, e vou mostrar para ti que eu vou trazer resultado daquilo que tu já foi explorar. Deus nessa noite está dizendo para mim, ó, tem ambiente, tem locais, eu tenho certeza. Aqui é chamado, aqui é Jardim Castelão, não é assim? Mas no Jardim Castelão tem ambientes aqui que ainda não foram explorados ainda, que muitas das vezes só está precisando de alguém com atitudes assim, eu vou. O Rivanildo perguntou se eu conhecia essa localidade. Assim, eu conheço um pouquinho. Uma vez eu vim pregar aqui para a banda de um local para acolá, que na época estava uma guerra medonha. Eu vim na minha motinha, orando, dizendo, Jesus,
deixa menos chegar na igreja, porque o povo lá fora, o que é que dizia? Está tendo morte, é perigoso demais, não vai não, botando medo em ti para você não ir. Mas muitas das vezes, quando a gente vai em um local que é perigoso, tem pessoas com o coração quebrantado, esperando só uma palavra de transformação na vida deles. Vou contar uma historinha simples aqui, que aconteceu comigo. Eu vivia dentro de um povo que era traficante, vivia numa mesa que tinha tudo de bom para o mundo. Os camaradas diziam assim para mim: mano, quando a gente morrer, tu que vai ficar. Aí teve um dia que eu tive um sonho, entrando numa igreja evangélica, semelhante a uma que uma minha avó tinha me levado quando eu tinha 15 anos de idade. Era uma igreja Deus e Amor. Quando eu cheguei na igreja, eu contei para um pastor, disse assim: Deus está te chamando hoje, porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te tirar daí. E quando eu fui para a igreja, quando eu me converti, no mesma noite ligaram para mim dizendo assim: ei, vem aqui em casa, vem, eu tenho um negócio para ti aqui, é da boa. Eu disse assim: tá certo, chego já aí. E eu saí de casa, fui para lá. Estava numa mesa tão grande, porque assim, quando a gente é novo, um peixezinho bem novinho, já querem contaminar a gente, para a gente sair do próprio aquário. Aí de repente, eles colocaram a mesa, um olhou para mim e disse assim: olha, eu sei que tu confessou Jesus hoje, e não foi tu que me disse não, porque te viram ir para a igreja, mas eu quero te oferecer muito mais além do que Jesus oferece. Eu olhei para ele assim: meu filho, o Jesus que eu conheci lá na igreja é diferente do que me contaram. Eu disse: por quê? Porque ele, a primeira coisa que ele olhou para mim e disse assim: eu quero mudar a situação da tua vida hoje. Desde esse dia, hoje eu estou completando quase 25 anos na fé. Mas as pessoas que um dia me ofereceram, hoje também estão na presença de Deus, e disseram para mim: ei, Tarcísio, valeu a pena, porque o peixe que ele pegou, me pegou também. Eu não sei se foi a mesma isca, mas eu sei que esse teu Jesus me transformou, e a melhor... Ei, eu não sei, irmãos, mas ó, sabe, eu imagino, é alguém que você passou 10 anos sem ver. A primeira coisa que você vê ele na igreja, de paletó, pastor, e gravatinha. Aí olhando assim para mim, quando ele me olhou, disse assim: baixou até a cabeça. Eu fui para ele: pai, seu varão. E ele olhar para mim e começar a chorar, e dizer assim: olha, tu se lembra naquele dia que eu queria que tu largasse Jesus? Ao invés de tu largar, ele me pegou, e eu estou aqui hoje adorando o nome de Jesus de Nazaré. Sabe o que é que Deus está dizendo para ti hoje? O teu barco, você vai voltar lá naquele local, e vai vir peixe. Sabe por quê? Porque eles um dia não acreditaram, mas a tua transformação trouxe vida neles. Sabe o que é que acontece com quem está ao nosso lado? Ele vê a minha transformação primeiro, para saber se eu sou peixe desenrolado mesmo, para saber se eu sou peixe crente, se eu estou na presença de Deus. Aí diz assim: rapaz, um homem é crente mesmo, pois eu vou para a igreja, porque eu sei que Deus transformou esse camarada aí, ó. Porque para o mundo, e eu dizia muito isso, que eu não valia nem para minha família. Você chegar num culto, depois de um culto, e um tio seu dizer assim para mim, para você: isso aí, eu não dou mais um dia, eu vou mostrar para ele que eu vou ver ele ainda na lama. E você, só você de crente,
Só você de crente. O meu pai foi o peixe mais difícil que eu peguei. Que só peguei ele depois que ele estava com câncer. Preguei a vida inteira para o meu pai. Meu pai, quando estava perto de morrer com câncer, chamou para mim, me ligou, disse: Tarcísio, vem aqui em casa. Eu disse: o que foi, pai? Eu vim aqui hoje, o senhor não falou nada. Não, porque hoje eu entendo que os meus amigos me abandonaram mais num momento difícil que eu estou passando hoje, mas vocês que é crente, não largaram eu por nada, pois eu quero esse Jesus hoje para morar. Meu pai confessou a Jesus, 3 dias depois, Jeová diz assim: agora é a hora de eu levar ele. Levou meu paizinho. Mas pensa um peixe brabo, que eu dei tanta isca que ele rejeitou. Mas essa isca aqui que ele ouviu, ele recebeu, confessou a Jesus. Nessa noite Jesus está dizendo para ti, ó: eu vou te usar com a ferramenta que você tem, viu? E essa ferramenta que você tem vai ser canal de transformação para outras vidas. Essa ferramenta que você tem, Deus vai usar de maneira poderosa e vai trazer vidas. Você está preparada para o teu barco estar rompendo as redes de tanto peixe que Deus vai lhe usar? Precisamos nessa noite, e aqui eu encerro, é que Deus está preparando eu e você para ir para as terras profundas, para as águas profundas, porque lá vai ter peixes. Deus está levando essa obra aqui, ó, numa obra de missões no nível mais profundo que seja, que vai vir peixes grandes, diz o Senhor. Meus irmãos, eu disse 15 para as 8 eu entrego, e eu vou estar entregando agora. Deus quer lhe usar, e precisa do seu barco, para que vidas venham ser transformadas através de você. Que Deus abençoe. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado